Muito boa noite, doutora Luciana Cruz. Muito boa noite às pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa live. Estamos começando agora a sexta live consecutiva que a gente faz sobre tratamento preventivo e precoce. Cada uma dessas oportunidades eu aprendo muito e sou muito grato, não apenas às pessoas que gentilmente vêm participar aqui, médicos, né, cientistas, e hoje a gente está tendo a bênção aqui de receber a doutora Luciana Cruz, diretamente de São Paulo, mas eu sou também muito grato às pessoas que participam, né, que comentam, porque colocam seu testemunho, isso é muito bonito, e isso deixa, assim, para a gente uma esperança muito grande, de um futuro muito breve de solidariedade, de fraternidade, porque eu acho que esse é o aprendizado dessa pandemia. Então, vocês aí que ficam nas redes sociais, tentando mostrar com muito amor, com muita retidão, eu sei que não é fácil, que são atacados, né? Porque aí você coloca uma verdade e vem 10 mentiras em cima de você, lhe atacando, inclusive, do lado pessoal, mas eu acredito que a gente precisa combater o bom combate, né? Se a gente sente, se a gente vê evidências clínicas fortes, se a gente vê evidências científicas, se a gente vê testemunhos cada vez maiores de pessoas, por que não tentar? Né? Eu acho que é uma questão de humanidade. É isso que está faltando muito nesse momento do país, onde parece que o cenário político eleitoral para 2022 está mais forte, mais racional do que salvar vidas, do que se buscar esse momento de poupar sofrimentos. Então, é algo que eu acho que o povo está um pouco, as pessoas estão um pouco anestesiadas, sabe? Com tanto bombardeio de um lado e de outro, assim, e a gente está aqui fazendo um apelo pelo bom senso, pela lógica, pela esperança, né? Então, assim, eu quero lhe agradecer muito, doutora Luciana Cruz, por a senhora estar aqui conosco, pegando o seu tempo, que é difícil, né, precioso, mas para esclarecer. Eu acho que isso é um sinal de muita compaixão, um sinal de muito amor ao próximo, né? Para estar podendo fazer isso. Mas vamos ser breves, eu sei do seu tempo corrido, não vamos terminar no máximo aqui estourando 7 horas da noite. Doutora Luciana Cruz, graduação em Medicina na Universidade Federal do Pará, residência médica no Hospital da PUC de Campinas, né, Hospital e Maternidade Celso Pierro, trabalha em São Paulo de forma autônoma, sem vínculos com hospitais ou instituições, atendendo equipes de cirurgia como anestesista, né? Então, é fundadora do movimento Entre Médicos Covid-19. A primeira pergunta que eu quero fazer é nesse sentido, esse movimento que tem chamado a atenção do Brasil, né? É muito sério esse movimento, a gente percebe esse conceito. E uma das líderes fundadoras dos movimentos Brasil Vencendo a Covid-19 e Tratamento Precoce Brasil. Muito boa noite, gratidão, doutora Luciana Cruz, e já faço logo a primeira pergunta. Esse movimento entre médicos Covid-19, como é que surgiu e em tão pouco tempo, como é que ele já tem assim tanta repercussão positiva na nossa sociedade? Bom, inicialmente quero agradecer o convite, né? Boa noite a todos, boa noite ao senhor senador, boa noite a todos que nos assistem. Estou muito honrada por estar aqui. Espero poder acrescentar um pouquinho com o que temos vivido, né, neste último ano de pandemia aqui no Brasil. Bom, você já me apresentou, então eu já vou passar para responder essa pergunta sobre os grupos de médicos, né, que é o meu principal envolvimento na pandemia. Começou, na verdade, no início do ano passado,
né, com vários médicos se unindo, em vários estados do Brasil foram acontecendo movimentos, digamos assim, independentes desses médicos, né, no Amapá, no Piauí, no Pará. A minha participação se deu pelo Grupo do Pará, embora eu moro em São Paulo, eu queria saber o que acontecia no Pará, e esses médicos que foram se unindo, ainda sem se encontrar, iam discutindo para querer aprender sobre a doença e alternativas para quando a pandemia chegasse no Brasil, né, e até que ela chegou, e a minha maior preocupação era quando chegasse no Pará, porque eu sabia da fragilidade que tem, né, no sistema de saúde, especialmente da região norte, e rapidamente colapsou, e diante deste colapso, houveram tentativas, né, na situação, tudo foi feito de forma compassiva, porque estava colapsado, as pessoas morriam nos carros, morriam na rua, morriam em casa. Naquela situação, foi um cenário que para o Brasil era inédito. Hoje, infelizmente, estamos vivendo isso em muitos lugares do país. Isso é uma coisa que me aterrorizava muito, imaginar que chegaremos nesse ponto. E tudo que nós corremos e tentamos fazer foi para evitar que isso acontecesse, né? Presenciamos isso em Belém, vimos a cidade sair de colapso rapidamente e experimentar meses de tranquilidade, muitos meses de tranquilidade, até que chegou a cepa mutante, né? Mas nessa situação da cepa tradicional, quando Belém colapsou a primeira vez, algumas medidas foram tomadas, e assim como qualquer pessoa curiosa, né, qualquer médico, eu me interessei em saber um vírus novo, uma doença nova, embora minha especialidade não tivesse nenhuma correlação direta, né, a minha participação talvez fosse cogitada caso eu precisasse ir para alguma UTI e tratar os pacientes, né, que precisassem de assistência de cuidados intensivos, que são as minhas habilidades para as quais eu me especializei, né, entubar, acesso venoso central, acesso arterial, manutenção de drogas vasoativas, todos os cuidados, né, de respiração mecânica, tudo relacionado à UTI. Mas nunca me conformei com essa ideia de que essa seria uma estratégia que seria bem sucedida, né? A gente sabe que não só os custos de você ter uma UTI de qualidade, porque não é um ventilador, né? Isso a gente já sabia lá atrás, essa estatística com 80% de mortalidade na UTI, infelizmente não é nenhuma surpresa para a gente imaginava que seria algo desse tamanho, da catástrofe nesta proporção, porque para você ter o paciente de COVID é um paciente muito grave, né, quando ele chega na fase hiperinflamatória, que é a fase que ele precisa de intubação, de cuidados intensivos, você precisa de uma equipe muito experiente, muito bem preparada, muito bem treinada para conduzir esse paciente. Então, a gente já vislumbrando tudo, né, a gente já pensou, precisamos fazer alguma coisa para evitar chegar nesse momento, porque se o paciente chegar para ser intubado, para ir numa UTI, onde uma equipe não tem um alinhamento, foi todo mundo jogado ali nas pressas, numa UTI montada de urgência, a gente sabe que não vai ter a mesma dinâmica de uma UTI de um grande hospital de excelência de São Paulo, né? A gente sabe que isso não seria um privilégio de muito poucas pessoas. Enfim, e nisso que houveram essas alternativas que foram tomadas de forma compassiva, uma delas foi o quê? Que foi o que mais me trouxe para dentro da pandemia. Foi quando os pacientes estavam naquela situação de insuficiência respiratória, né, já entrando num quadro de insuficiência respiratória, com falta de ar, com alteração da saturação sanguínea, né, que é medida pelo oxímetro. E os meus amigos médicos no Pará, isso foi em abril, você imagina abril, não se sabia quase nada, né, sobre a doença, e eu vendo o desespero daqueles amigos ali, a gente conversava sobre as entrevistas que a gente tinha visto e tudo, e com essas amigas a gente falava sobre o doutor Roberto Zeballos, e até uma delas falou, olha, eu consegui o telefone dele, me passou, eu falei, vou ligar, porque a gente tinha visto uma entrevista onde ele referiu que estava tendo sucesso com o uso de corticoide. Uma coisa importante, tá? As evidências científicas do corticoide só vieram em junho. Até então, o tratamento dado para o corticoide era o mesmo dado para o tratamento precoce, tá? É um absurdo fazerem essa medicação sem evidência científica, não tem plausibilidade fisiopatológica, não
não cabe nessa doença tratar com corticoide, a gente ouvia esse tipo de comentário, que era charlatanismo, que era quem queria aparecer, que estava usando corticoide para tratar Covid, imagina que absurdo. Tem esses vídeos aqui gravados, eu posso disponibilizar para o senhor depois, com essas falas, inclusive, assim, de pessoas que ainda hoje estão em cargos importantes, são presidentes de sociedades médicas, falaram esse tipo de bobagem, né? E aí recorri ao doutor Roberto Zeballos, pedi para ele uma sugestão para aqueles pacientes que estavam necessitando de internação, eles não tinham alternativa alguma, eles estavam condenados a morrer em casa, no carro, né? E o doutor Zeballos falou, olha, o que eu estou fazendo no hospital é endovenoso, né, com paciente internado, medicações na veia, mas você não vai deixar a pessoa simplesmente morrer em casa. Então, se você conseguir um enfermeiro para ir lá pegar a veia, conseguir a medicação, faz isso aqui. Se você não conseguir, eu vou adaptar para via oral, para comprimido, as mesmas medicações em outra apresentação, vou combinar aqui o que tem funcionado, né, que foi uma combinação de anticoagulante com corticoide e antibiótico, e você dá, você não vai deixar a pessoa morrer sem nenhuma chance, né? Então, quando ele propôs isso, eu imediatamente peguei essa sugestão e repassei para os colegas. Eu falei, gente, o doutor Zeballos está usando isso aqui, ele me passou, e porque os colegas estavam sendo procurados por amigos, por parentes, por conhecido, por vizinho, olha, tá falta de ar, não tem hospital, já foi em 2, 3 hospitais. E aí? E aí isso foi feito. Umas 2 a 3 semanas após isso, eu voltei nesse mesmo grupo de amigos e pedi, gente, aquela sugestão lá do doutor Zeballos, a gente via os grupos discutindo os casos clínicos, quem que usou? Quem que aplicou? Quem fez isso? Me chama, me conta a sua experiência, né, para a gente saber o que houve. Até então tinha um artigo científico que mostrava uma provável melhora, um artigo de Wuhan. Para minha surpresa, aproximadamente 40 médicos me procuraram para me contar a experiência deles. E desses 40, chegamos em mais de 320 casos, em pacientes que tinham critérios de internação, ou porque tinham extenso comprometimento pulmonar na tomografia, ou porque estavam com a saturação de oxigênio muito baixa, ou com os exames monitorados, muita falta de ar, pacientes com critérios, né, de internação. Dos 323, 2 evoluíram a óbito, já estavam muito graves, os outros todos sobreviveram. Olha e isso só. Nos deixou, assim, em êxtase, né, muito surpresos, porque eu que compilei isso, e depois eu peguei todo mundo que veio falar comigo e apresentei para o grupo. Gente, somos, né, aqui conversando, 40 médicos com 300 pacientes que sobreviveram, o que a gente faz? Falei, bom, a gente não podia nem sequer indicar, a gente não tinha evidência científica. Eu falei, o que a gente vai fazer? A gente vai contar essa história para outros médicos, né? Para que se motivem. Porque dentro desses 300 tinham casos assim, emblemáticos, casos assim, de pacientes saturando 85, com 70% de pulmão comprometido, que a radiologista que olhou a tomografia falou assim, mas eu não estou vendo o tubo desse paciente, esse paciente não está entubado? Né? Pacientes muito graves, e que o médico foi na casa do paciente, pegou a veia, sentou do lado do paciente. Mas, tipo, vou lutar até o fim pela sua vida, né? Não vou te dizer, sinto muito, eu não tenho evidência, eu não vou fazer nada por você, e vou te deixar morrer a míngua, né? Então, juntamos isso, contamos numa live, que depois eu posso passar o link para você, se você tiver interesse, e aí nós começamos a procurar médicos no resto do Brasil que estivessem na mesma linha de pensamento, né? Aí nós já tínhamos informações, conhecimento da doutora Marina Bucar, que ela trouxe para a gente o tratamento intra-hospitalar, né, para aqueles casos internados que também estavam tendo sucesso na conduta. Doutora Marina e doutor Zeballos se uniram, alinharam condutas, e nós começamos a compartilhar com os colegas como experiência, né? Se vocês tiverem cidades colapsadas, ou se vocês tiverem cidades com muita dificuldade, tem pacientes que, a gente sabe, tem cidade que está a 300, 400 quilômetros de uma UTI,
que não tem um ventilador. Não vai chegar. Então, se você se vê nessa situação, tenta isso aqui como um recurso. E cada vez os resultados começaram a vir mais positivos. Olha, meu paciente estava assim, desaturando, grave, falta de ar, eu fiz e melhorou. Aí veio um, veio dois, vieram 10, vieram 100, vieram 1000. Começamos a nos unir. Aí, quando a gente viu que isso foi acontecendo, um grupo de médicos, do qual eu fazia parte, nós resolvemos tentar impulsionar isso, né? E começamos a formar grupos. Aí que foi o movimento do Brasil vencendo a Covid. Tá? Juntos, esses médicos, cada um foi pegando no seu estado. Então, o do Movimento Brasil Vencendo a Covid são médicos dos estados. Tá? Então, cada estado tem um grupo com médicos do seu estado que seguiram essa linha. Nós temos de todos os estados hoje. Aí, depois disso, nós começamos a pensar que seria interessante colocar as pessoas do Brasil inteiro para interagirem, não só do seu próprio estado. Aí começamos a fazer grupos nacionais mistos, que simplesmente íamos juntando de todos os estados, aí você troca experiência com todo mundo. Foi assim que nós começamos a suspeitar da cepa mutante, lá no ano passado, porque os colegas começaram, tem alguma coisa errada aqui, meus pacientes não estão respondendo mais. Os pacientes estavam respondendo, não respondem mais. E a gente, o que está acontecendo, foi nos grupos que nós começamos a suspeitar, e alguns colegas já começaram a tentar adaptar tratamento, dar sugestões. Então, isso aconteceu para a gente na prática bem antes, né, da oficialização da cepa mutante. E daí, junto com esses grupos, a gente precisava... Isso tudo foi acontecendo de forma amadora, a gente foi se unindo por instinto, praticamente um instinto, né? Uma motivação foi quase essa, um desejo muito grande de ajudar as pessoas que estavam ali sofrendo. E aí começamos a interagir nas redes sociais, fizemos um perfil fechado para médicos no Instagram, onde nós divulgávamos as nossas aulas. Todas as pessoas para acessarem tinham suas identidades médicas checadas, que é o Entre Médicos do Brasil. Uhum. Né? Então, lá, quem quisesse ter acesso às nossas aulas, nossas condutas, pediam para acessar o Entre Médicos do Brasil, a gente conferia a identidade médica e entravam. E foi assim que nós nos unimos. E hoje nós temos aí uns 50 grupos de WhatsApp entre Movimento Brasil Vencendo a Covid, que são os grupos estaduais, o Movimento Tratamento Precoce Brasil, que já são os grupos mistos nacionais, esses nós temos 11, e juntou isso tudo no Entre Médicos, porque acabou que a gente foi avançando, né, no conhecimento da doença e tentando agir em várias formas, e a gente, na verdade, hoje a gente não faz um tratamento precoce, né, a gente dá uma assistência integral ao doente, quer seja quando ele nem foi infectado, através da profilaxia, né, quer seja quando ele tem uma suspeita de ter sido infectado, que é a profilaxia pós-contato, né, a profilaxia dos contactantes, quer queira como tratamento de fase 1, que é o tratamento precoce, ou o tratamento de fase 2, que é quando o paciente já está com comprometimento pulmonar, e até mesmo para os tratamentos dos pacientes que já estão com síndrome pós-Covid. A gente também tem dado muita assistência para eles, às vezes fisioterapia, terapia respiratória, terapia ocupacional, né? Então, assim, a gente está dando para esses pacientes uma assistência integral. Então, até para a gente sair dessa questão do estigma, porque tentam nos rotular, né, como cloroquinas, bolsonaristas... Negacionistas. Enfim, negacionistas. Eu não consigo imaginar como que uma pessoa, um médico, que tem tanto respeito, porque eu não digo medo da doença, porque eu acho que o medo é uma palavra muito negativa. Nós temos muito respeito por a doença, ela é uma doença muito agressiva, né? Então, a gente respeita a doença e a gente usa tudo que a gente acredita que pode ajudar a evitar que as pessoas agravem, que elas venham a piorar, né? E a gente tem tido um sucesso muito grande, graças a Deus, e nossos grupos só crescem. Olha, eu entendi muito, mas eu acho que eu precisava contar um pouco dessa história. Não, eu fiquei feliz demais com a explanação da senhora sobre esse grupo, né? Que inclusive as pessoas podem, de alguma forma, acessar o Brasil Vencendo a Covid, tem no Instagram, né? Tratamento Precoce Brasil. Isso. E esse movimento Entre Médicos Covid é fechado, né? Não é aberto. O perfil que a gente tem Entre Médicos do Brasil, ele é exclusivo para médicos, porque é onde a gente discute os casos clínicos, a nossa apresentação de vídeos, a gente discute os artigos, aí o acesso é só mediante a apresentação de documento de identidade médica, é fechado. E os médicos
que quiserem acessar, que porventura estão assistindo essa live, ou vão assistir depois, porque a gente vai deixar nas redes sociais, inclusive vai para o Instagram depois também, ele pode se comunicar para entrar, né? Pode. Vou aproveitar até a oportunidade para falar que a gente tem feito muitas lives, a gente tem falado muito e conseguimos sensibilizar, né, um grupo de empresários e que resolveram nos ajudar, perguntaram de que forma poderiam ajudar os médicos, né? A gente está sempre interagindo com eles, porque eu acho que a gente tem que juntar todas as forças, então eles vão nos dar agora uma plataforma, né, um site com acesso restrito aos médicos, para que nós tenhamos um site onde os médicos possam se encontrar. Então, nesse site, eles vão ter acesso mediante também checagem com senha, com checagem de identidade médica, onde nossos vídeos vão estar lá, os casos clínicos, e a gente vai tentar juntar tudo lá, e vai ser entremédicos.com ou .com.br ou entremédicosdobrasil.com.br. Em breve a gente está anunciando aí qual que vai ser o nosso divulgar. Está em construção. Vamos divulgar. Isso. Doutora Luciana, eu queria aproveitar que o Nazareno, que fez a ponte entre a gente, o Nazareno Feitosa, que é um amigo de muitos anos e que está mergulhado nesse assunto, né? A área dele é outra, trabalha na Polícia Federal, mas ele é uma pessoa que tem um coração enorme. Então, eu me despertei para esse assunto acho que já faz um ano, né? Acho que foi mais ou menos nesse período. Tudo muito novo, tudo muito assustador sobre essa doença, que realmente era uma doença agressiva e tudo, mas começou a me chamar muita atenção e isso aí é uma coisa que é o desafio, né? É uma coisa que estimula. A fúria, a ânsia de tentar desqualificar o tratamento precoce de medicamentos que não foram inventados agora. São medicamentos baratos que são usados há décadas. Há décadas. Então, a pergunta que eu queria lhe fazer, inclusive já entrando aqui ontem na matéria de um grande veículo de comunicação do Brasil, que fez uma matéria ontem, destinou a parte de um dos seus principais programas para, de qualquer maneira, tentar descredibilizar o tratamento preventivo e precoce. E aí eu vou lhe perguntar, não sei se a senhora assistiu a matéria, porque falou que a ivermectina dá problema no fígado, problema grave, mostrou as fotos, sabe? É um negócio que tem, sabe, mata cobra, tem que mostrar. Foi um negócio, meu forçação de barra, assim. Eu fiz jornalismo, não terminei jornalismo, mas um dos princípios básicos do jornalismo é você ouvir o outro lado. Isso é básico, e não teve na matéria. A matéria foi uma coisa assim, um espancamento, né? Assim, um linchamento público disso, e de uma forma que causou assim, olha, as pessoas hoje não são mais bobas, né? Eu vejo que tem muita gente colocando, olha, isso aqui é fake news e tal. Eu respeito o posicionamento, mas eu acho que existe muita gente que está encantada. Sabe aquele encanto, um feitiço que se coloca de tanta vontade de desqualificar? E eu quero lhe perguntar, né, porque eu sou de uma área que eu vejo isso claramente. Estou aqui na política, aqui em Brasília, estou falando com a senhora do Senado Federal, agora 6h31 da noite, e a gente percebe um clima aqui, de qualquer maneira, um clima bélico, tá? Por uma questão ideológica. E eu lhe pergunto, esse debate foi contaminado pela ideologia? Né? Porque a senhora da classe médica, o médico fez o juramento de Hipócrates, né? E é salvar vidas. Então, se tem remédios como a ivermectina, que até é administrado para crianças a partir de 15 quilos, né, historicamente, como é que agora eles estão querendo dizer de qualquer maneira que esse medicamento causa um problema grave no fígado? Então, e o da hidroxicloroquina da arritmia cardíaca também, isso é usado há mais de 40 anos. Então, eu queria lhe perguntar sobre a matéria ontem, na televisão, né, que inclusive abordou a questão
da nebulização de hidroxicloroquina, e aqueles dados lá, se a senhora puder fazer, porque foi um negócio tão assintoso, assim, a maneira como quiseram provar, que a pessoa que tem um mínimo ali de um pé atrás, de um bom senso, que tem um neurônio aqui e outro acolá para refletir, vai ver que tem ali uma forçação de barra grande. Por que está acontecendo isso, enquanto tem irmãos nossos, irmãs nossas, que estão morrendo, sendo entubados, e se essa intubação essa internação poderia ser evitada, por que não tentar, doutora? Vou fazer uma observação importante. Quem dera que eles estivessem só sendo entubados, tratados e extubados para continuar vivos, porque não é o que está acontecendo, né? Muitos já não estão sendo entubados, as medicações para terapia intensiva já estão acabando em muitos lugares, ventiladores já não tem em muitas cidades disponíveis, ou seja, eles estão morrendo à míngua mesmo, né? São deixados, eu sei que tem relatos absurdos aqui, médico chorando, manda WhatsApp aqui chorando, eu estou desesperado, morreram não sei quantos hoje no meu plantão, porque não tinha medicação, não tinha tubo. Então, assim, é desesperador para a gente que recebe essa notícia, né? Mas, voltando na questão das medicações, eu vou até parafrasear um colega muito querido, que é o Dr. Flávio Cadejani, que é um médico brilhante, brasileiro, PhD, enfim, todas as qualificações possíveis, imagináveis ele tem, né? E ele fala assim, me causa muita estranheza, né? Perceber esse tipo de comportamento, esse tipo de posicionamento daqueles que nós esperaríamos uma neutralidade, uma curiosidade, né? Até que viessem dados. É muito estranho a forma como... Parece que acabaram de descobrir, por exemplo, que existe a ivermectina. Parece que ninguém sabia que ela existia até começarem a vir os trabalhos agora. Para o nosso grupo, só não é engraçado porque é trágico, porque nós começamos a usar a ivermectina em março do ano passado. Aí agora, em dezembro, descobriram que ela mata. Né? De repente descobriram que tomar ivermectina mata. A gente trata milhares de pacientes de Covid há meses com ivermectina, sem nenhum problema. Temos aí a doutora Lucy Kerr, que é uma grande defensora da medicação, né? Que trouxe muita informação para a gente a esse respeito. Temos vários cases... Eu tenho um testemunho pessoal, doutora, me permite, já que a senhora falou no nome da doutora Lucy Kerr, que eu estou querendo entrevistá-la aqui, bater um papo. Eu tenho que agradecer a vida do meu pai, porque meu pai mora em São Paulo e foi infectado pelo vírus. Ele com problemas, com comorbidades de bronquite, de asma, de sobrepeso, e foi numa consulta com ela, e ela imediatamente, nos primeiros dias, disse, olha, o senhor está tomando que dose de ivermectina? E o papai já vinha sendo acompanhado, né? E estou tomando tal dose. Ela disse, olha, triplique a dose que o senhor está tomando. E ela passou, é claro. Em primeiro lugar, doutora, eu sou totalmente contra a automedicação. Sou favorável à vacina, sou favorável ao uso de máscara, sou favorável ao distanciamento social, mas, como nós estamos numa guerra, temos que usar todos os recursos também ao tratamento preventivo e precoce. Não tem por que pensar diferente. Então, sabe o que aconteceu com meu pai? Praticamente assintomático. Eu estou tomando ivermectina, já tem mais ou menos uns 3 meses que eu estou tomando ivermectina, rodei esse país, participei de campanha política, né? Então, assim, tomo meus cuidados mesmo, né? Como eu falei aqui, distanciamento social, a questão da máscara, sempre com todos os cuidados, né, da questão sanitária. Mas eu sou muito grato e recebo milhares, vou repetir, milhares de depoimentos de pessoas conhecidas, amigos, pessoas que eu não conheço, sociais, falando que estão bem hoje por causa do tratamento preventivo e precoce e que seus familiares também estão bem. Então, é uma energia de gratidão muito bacana. Desculpe ter interrompido. Imagina.
A gente ouve tantos depoimentos como o seu, senador, e sabe o que acontece? Infelizmente, tentam deslegitimar o que a gente está fazendo, que é um trabalho muito bonito, tá? Porque a gente não pega, e passa a medicação e promete milagre. Não, pelo contrário, a gente diz, olha, vamos tentar, tá? Existe uma chance muito grande dessa medicação te ajudar, mas se ela não te ajudar, a gente vai continuar te acompanhando e vai continuar usando outras medicações até a gente tentar... Qual que é o nosso objetivo? Frear a evolução da doença, né? Intervir na história natural dela, evitar que o paciente agrave, evitar que o paciente precise internar, evitar que o paciente precise de uma UTI, evitar que ele precise de uma intubação, evitar que o sistema de saúde colapse, né? A gente visa tudo isso com o tratamento que a gente faz. E a gente até fala entre os nossos médicos do grupo que, assim, a gente casa com o paciente, tá? Os pacientes que foram acompanhados por nós, eles estão aí com os depoimentos deles em todas as redes sociais. A nossa intenção, quando a gente começa a atender um paciente e acompanhá-lo, até a gente dizer, você está de alta, né? A gente prescreve, alguns pacientes a gente pega mesmo desde os primeiros sintomas e consegue fazer ali o tratamento precoce. Aí, às vezes, o paciente agrava. Por quê? Porque a gente sabe que o tratamento precoce não é um milagre. Alguns pacientes vão agravar. E quando agrava, a gente muda a estratégia, aí muda outras classes de medicamentos, corticoide, anticoagulante, alguns que fazem pneumonia associada, né, pneumonia bacteriana associada, a gente entra com antibióticos também. Fisioterapia respiratória, né, orienta exercícios para eles fazerem em casa. E a gente estava indo, até assim, uma coisa muito importante, até a cepa mutante a gente estava indo muito bem, tá, com os nossos pacientes acompanhados. Com a cepa mutante, a gente percebeu uma mudança na resposta, né? A cepa, ela se comporta de forma diferente. Então, o que a gente tem observado, né, na nossa prática dos nossos grupos? É uma doença que ela é mais silenciosa no começo, ela dá menos sintomas, e quando ela começa a dar sintomas, o paciente muitas vezes já perdeu o que a gente chama de janela de oportunidade para entrar com tratamento precoce, que você deve saber, nos primeiros dias ali, idealmente os primeiros 3, 4 dias, né? E eu digo isso até por experiência própria minha. Eu só identifiquei o que seria o meu primeiro sintoma fazendo uma análise retrospectiva. Quando ele apareceu, eu não dei importância. E eu, que estou vendo o tempo inteiro, né? Eu achava que era o meu 4º dia de sintoma, fiz a tomografia e eu já tinha lesão pulmonar. Então, isso é um apelo para quê? Para que as pessoas se atentem até para a profilaxia, que também não é milagrosa, mas pode te ajudar a quê? Se você faz, mesmo que você não detecte, você já tem algo te ajudando, né? Quando você faz a quimioprofilaxia. E me assusta muito perceber um combate a essa medicação, sabe, assim, tentando ridicularizar a medicação, dizer que a medicação é para piolho, é antivermífugo. Ela é, sim, mas isso não torna ela exclusiva para isso, né? A medicação tem ação antiviral. Eu, particularmente, tomo a ivermectina há muitos anos, porque eu tenho rosácea, é uma doença de pele inflamatória. Então, de tempos em tempos, né, a minha dermatologista me prescreveu para tomar, e eu tomo para pele, né? Ou seja, e agora até ela me passou recentemente um creme com ivermectina, né? Ou seja, é uma droga que ela tem o quê? Muitas vias de ação, né? Ela tem uma droga que tem muitas utilidades, né? Pode se tratar muitas coisas com ela. E o que a gente tem de casos de sucesso com análises, estudos, temos os casos, assim, da vida real, casos práticos, né? A doutora Raíssa Soares está como secretária de saúde de Porto Seguro, está fazendo profilaxia lá, turismo é muito forte em Porto Seguro, está fazendo com os funcionários de hotéis, né? Alinhou com a rede hoteleira, está com uma resposta excelente. Doutor Cássio Prado usa a ivermectina como profilaxia também em Porto Feliz, né? Tudo, importante dizer, tudo com orientação médica, tá? Ninguém é para sair por aí tomando. Isso tudo é feito com orientação, você faz cálculo de dose. Alguns pacientes você não vai passar, você orienta
a frequência com que toma, para alguns pacientes você pede exame, tudo feito dessa forma. E o doutor Cássio faz aí a profilaxia dos contactantes, os resultados são excelentes na cidade de Porto Feliz, né? Só que por que começaram a bater na medicação? Porque ela começou a chamar a atenção da comunidade científica internacional, né? O discurso que ficam aqui no Brasil, sempre tentando ridicularizar, e o Brasil ainda insistindo nessa coisa de tratamento precoce, só aqui. Mentira, não é só aqui. A gente tem muitos países com médicos do mais alto gabarito, estudando ivermectina, né? Fazendo revisões, né? Associação Médica do Japão, é um grupo de médicos, centenas de médicos lá de Portugal, né? Há países que adotam... A Universidade de Liverpool tem uma apresentação fantástica, o Dr. Andrew Hill, que é altíssimo, altamente gabaritado, um super médico, ele tem uma apresentação brilhante, onde ele prova a diminuição da mortalidade, né, com os estudos lá com o uso da ivermectina. Tem o Dr. Thomas Borody, é um médico australiano, tá? E ele já tinha a sua carreira completamente consolidada, porque ele foi quem desenvolveu uma associação de medicamentos que tratam o H. pylori e curam a úlcera péptica de forma clínica, porque até então a úlcera era tratada de forma cirúrgica. Ele não precisava se envolver nisso. E, pelo contrário, ele comprou a causa e desenvolveu o que ele chama de tripla terapia, que é a associação de doxiciclina com ivermectina e zinco, que já vende até em um kit único. Ele fez, acho que um convênio com a Índia, e já está vendendo. Tem as entrevistas dele, posso passar para você também, as publicações. Então, assim, chega a ser assim, assustador o que estão tentando fazer, a forma que estão manipulando a informação. Porque o mínimo que você espera é que seja dita a verdade, né? Estão estudando, precisam de mais estudos, mas há evidências de que funciona, né? Isso é o quê? Isso é honestidade acima de qualquer coisa, né? Então, o que a gente tem percebido é que estão faltando com honestidade, né? Isso, assim, é uma coisa... não tenho nem como qualificar, como caracterizar, é assustador, né? E é uma coisa assim, doutora, que do ponto de vista... eu não acredito em sinceramente, eu posso estar sendo bobo aqui, ingênuo, mas eu não acredito que a maldade humana chega ao ponto de fazer isso, sabe? De chegar a secretários de saúde que tomaram hidroxicloroquina, senadores que tomaram, muitos colegas aqui, mas muitos mesmo, né? Poucos chegaram e disseram, eu tomei. O Marcos Duval é o exemplo, o senador do Espírito Santo, que reuniu os médicos, e olha o que é que fizeram com ele, a senhora não sabe disso, é primeira mão, né? Ele reuniu os médicos do Espírito Santo, os secretários de saúde municipal, para fazer um debate virtual naquele momento mais duro, no ano passado, que a gente estava vivendo, para tentar, de alguma forma, ajudar com emendas parlamentares, com recursos para esses medicamentos, né? Mexeu com ele isso, e ele ficou convencido, porque ele diz isso, ele foi curado a partir do tratamento precoce. E muita gente ligada a ele, da família dele, amigo. Mas olha o que é que fizeram com ele. Um vereador lá do estado dele, né, entrou na justiça notificando ele, um militante, né, de um partido político, do PSOL, partido político do PSOL, entrou judicialmente por essa atitude dele, né, de tentar buscar a verdade, a atitude dele de tentar ajudar as pessoas. E, graças a Deus, saiu hoje a decisão, hoje, há pouco tempo eu recebi, dele mesmo, Justiça Federal arquiva notificação ajuizada por militante contra o senador Marcos Duval. Ou seja, tem bom senso na nossa justiça, em toda a área, na política, os médicos, e vocês estão fazendo um trabalho heróico. Eu quero agradecer como um cidadão,
o trabalho que vocês estão fazendo com muita coragem. Eu tenho acompanhado isso, tenho procurado ajudar como posso, embora aqui a gente percebe esse bloqueio muito grande, mas nós conseguimos aprovar, na semana retrasada, uma sessão temática de debate. Cientistas e médicos contra o tratamento preventivo e precoce, cientistas e médicos a favor do tratamento preventivo e precoce. Doutor Flávio, o doutor Flávio, que a senhora falou há pouco, estava presente, a Nise Yamaguchi, todos eles pagaram um preço alto por essa coragem. Sei que a senhora está pagando, né? Quem vai para tentar levar isso, pelo menos ousar no bem, porque o objetivo é fazer o bem, está pagando um preço alto, mas a gente sabe que onde tem verdade vem muita muita treva aí, né? Aí vem realmente o mal tenta se estabelecer de qualquer forma, desqualificar, ridicularizar, mas se a gente conseguir, doutora, hoje, doutora Luciana Cruz, com a nossa live aqui, né, assim, espontânea, bate-papo, se a gente conseguir despertar uma pessoa para abrir essa possibilidade, e ainda mais se a gente conseguir um médico, porque aí esse pode multiplicar mais ainda. Eu acredito muito no ser humano, né? E para ele dar essa chance, não tirar essa esperança das pessoas, é muito pelo contrário, multiplicar isso, eu acho que já valeu a pena se a gente conseguir poupar um sofrimento de uma pessoa. A vida, salvar vidas. Então, foi muito interessante a audiência pública que a gente fez, e a senhora viu que não saiu nota na mídia em lugar nenhum. Só quem assistiu à TV Senado, graças a Deus nós conseguimos, e foram 4 horas de debates, não repercutiram em nenhum veículo de comunicação do Brasil. Eu vou repetir, algo inédito. Nenhum veículo da imprensa brasileira repercutiu um mega evento que nós fizemos aqui, ouvindo os dois lados. Agora, para mim, o que foi interessante foi o seguinte: todos os que rejeitaram o tratamento preventivo e precoce, os especialistas que estavam lá, nenhum teve a audácia de dizer que faz mal à saúde, que tem contraindicação, entendeu? Então, isso ficou para mim, eu disse, poxa, se não faz mal, por que não tomar com recomendação médica? Por que não oferecer isso num momento que as UTIs estão totalmente lotadas, né? Num momento que não tem, como a senhora falou, medicamentos para intubação, chegamos no caos? Por que não? Sabe? Então, isso martela na minha cabeça, e eu espero que martele na cabeça de muita gente que esteja nos assistindo, e que a gente possa tocar corações, porque cada vida salva é preciosa, né? Então, assim, o que eu queria perguntar para a senhora agora, nesse momento aqui, eu vi que algumas das pessoas que comentaram aqui perguntou o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode fazer com o Ministério da Saúde, o que é que a gente pode fazer no Senado Federal. Foi alguém que perguntou aqui, eu estou tentando achar, muitos comentários também, queria que a senhora falasse sobre a questão que o doutor Flávio Cadegiani, da pesquisa dele lá, que está trazendo muita esperança também, da proxulatamida, o nome eu sempre travo, mas que a senhora pudesse explicar, tem gente perguntando se é a mesma coisa de que a dutasterida, isso aí é com a senhora, eu não... Mas eu digo assim, aqui no Senado Federal, o que a gente está fazendo é o debate, tentando fazer isso. Está difícil, mas eu não vou desistir, vou ficar até a última hora, porque tenho convicção de que tem benefícios, né? Sou prova, sou testemunho disso. No Ministério da Saúde, a gente vê um esforço do Ministério da Saúde com relação à questão, pelo menos aí, e foi ratificada pelo Conselho Federal de Medicina, doutor Mauro foi muito firme, a autonomia médica. Ou seja, nós estamos nas mãos dos médicos. Isso, para mim, é um ótimo sinal, porque
eu acredito muito no bom senso, na compaixão, sabe? Então, mas a Associação Médica do Brasil, você viu a nota que fez, né? E depois várias entidades que se sentiram lesadas com banimento, foi uma carta, uma nota pública pelo banimento do tratamento preventivo e precoce, mas muitas entidades viram que aquilo não foi combinado com ninguém, não foi uma coisa estudada, debatida, e retiraram as assinaturas. Me pareceu ali uma coisa muito ideológica. Então, essa cegueira política que tem matado gente no Brasil. Então, eu lhe pergunto, doutora, sobre essa questão da nota técnica do Ministério Público Federal de Goiás, né? Uma nota técnica que está dando muita repercussão, que foi algo público, né? E eu queria a sua opinião, né? Se isso está acontecendo somente no Brasil ou também em outros países. Ou seja, a assistência integral ao paciente através dessa nota técnica aí do Ministério Público Federal. E a última pergunta, assim, nessa parte, nós estamos aí 46 minutos, que eu queria lhe perguntar, é sobre essa questão do site C19 Study, né, que é o C19, em numeral, study, tá aqui, ó, o pessoal já colocou no vídeo, .com. É um site que parece que tem se demonstrado, eu queria ouvir da senhora, eu tenho perguntado aqui para os médicos que a gente tem conversado, me parece um site muito consolidado, sério, e eu queria saber se é esse o site que as pessoas devem procurar, ou se tem outro mais didático, para que as pessoas possam, e também eu digo que são heróis, quem está nas redes sociais defendendo, pessoas mesmo que não conhecem muito, mas que têm o sentimento, o testemunho próprio, e que estão dando parabéns por isso, sabe? Isso está, olha, apesar de tentarem censurar a gente, eu sou totalmente contra a censura, tentarem censurar, rotular, enfim, mas a gente está conseguindo uma luz ali para muita gente, né? Porque existe o contraponto, pela coragem, não se intimidem, continuem firmes, que a verdade vai triunfar. Então, doutora, sobre o site, o cstudy.com, queria lhe ouvir sobre isso, e fique à vontade, porque temos 13 minutos. Bom, vou responder a primeira pergunta que você perguntou com relação aos outros países, né? Uhum. No sábado agora, sábado à noite, nós tivemos um web meeting internacional, tá, com médicos do Canadá, dos Estados Unidos, da Itália, também teve participação de médicos do Peru, que era justamente para a gente trocar experiências, saber o que está sendo feito, né? Na Itália existe um movimento chamado, acho que é tratamento domiciliar, em italiano é o nome, assistência domiciliar, que eles defendem muito do que o que a gente estava fazendo, né? Que a gente tenta ainda continuar fazendo, apesar da mudança do comportamento da cepa, que é tratar a COVID de forma ambulatorial, né? Teve um artigo que foi publicado pelo The American Journal of Medicine, que é baseado, né, na plausibilidade fisiopatológica da doença, onde o Dr. Peter McCullum, ele é um dos autores, junto com o Dr. Harvey Rich, né, que é de Yale, e eles assinam esse artigo que dá toda uma sequência, né, do uso de medicações que você pode usar, quer seja preventivamente, quer seja de sintomas leves, quando você evolui com comprometimento pulmonar. E assim, se você vai, o doutor Peter, ele inclusive, ele deu entrevistas contando da sua própria experiência, que ele é asmático, cardiopata, e que quando ele se viu ali infectado, ele fez o tratamento e não precisou internar, né? E mesmo com comprometimento pulmonar. E isso também, eu tenho o meu próprio relato do meu pai é uma pessoa de idade, ele tem efizema pulmonar, tem várias outras questões, né, que era um forte candidato para agravar, só que eu já trabalhava com ele, com a minha mãe, essa questão
da profilaxia, né, embora a gente saiba que não é perfeito, mas que ajuda a, né, desacelerar, a evoluir com forma menos grave. Então, quando eles tiveram o primeiro dia de sintomas, né, eu já estava ali em cima, orientando, me avisaram, o primeiro sintoma do meu pai foi a garganta arranhando. E é interessante as pessoas sempre acharem que é alguma outra coisa. Ah, mas eu peguei chuva, eu dormi no ar-condicionado. Falei, pai, vai fazer o tratamento precoce, daqui a alguns dias repete o exame. Quando ele fez o exame e saiu o resultado, que veio positivo, e a tomografia com comprometimento pulmonar, ele já tinha terminado o tratamento precoce. Isso foi no 5º, 6º dia. E as pessoas não conseguem entender a importância de você começar aos mínimos sintomas. Porque quando o paciente chega para a gente no 5º dia, olha a diferença desse paciente que chegou no 5º dia para o meu pai que está terminando o tratamento precoce no 5º dia, né? E meu pai fez a tomo e deu 25% de comprometimento pulmonar, só que com enfisema era um pulmão que me preocupava muito. E aí eu pensei, bom, ele é minha prova de fogo, né? Vou tratá-lo como eu tenho tratado os pacientes e como eu acredito que funciona. Tive a ajuda de uma amiga em Belém, que me deu retaguarda e fez exame, atendeu presencialmente, examinou, que foi a doutora Vânia Brilhante, que é infectologista da Unimed, que também teve uma grande atuação na questão do colapso do Pará, ela examinou meus pais e me ajudou a conduzi-los. E meu pai ficou em casa, mesmo com enfisema, mesmo com idade, mesmo até desaturando um pouco, eu falei assim, vou tratar com o que eu acredito, e ele ficou ótimo, né, ficou bem, recuperou, não precisou internar, ele chegou a cair a saturação, eu falei, mãe, chegou no meu limite, se baixar mais vai ter que ir para o hospital, mas felizmente não precisou. E fez, é uma pessoa que fez a profilaxia, que pegou, né, porque nem por isso deixa de pegar, as pessoas precisam entender, tá? Fez o tratamento precoce e evoluiu para a fase inflamatória. E eu tratei. O que a gente quer no final, com tudo isso? A gente quer que o paciente não interne, que ele não entube, que ele não morra. Então, eu obtive sucesso no tratamento do meu pai? Sim, sim. Ele era de risco, ele evoluiu com um quadro que estava indo para a gravidade, nós conseguimos, com toda a intervenção que fizemos, frear a doença e ele não agravou. E assim, isso não acontece com 1, nem com 2, nem com 3 pacientes. Acontece muito no nosso grupo, só que uma coisa realmente importante que a gente percebe é a cepa nova é diferente. Esse foi o ponto que foi abordado pelos outros países, que é uma pena, porque o que a gente vê aqui no Brasil? Não se dá a ênfase tão grande que é por causa da cepa mutante. Ficam querendo dizer que são questões, né, governamentais, sendo que começou aqui. E a gente não vê a humildade dos médicos. É importante que eu não estou falando de todos, tá? Graças a Deus, nós temos muitos colegas, não são poucos, graças a Deus são muitos que têm toda essa compaixão, esse interesse, esse comprometimento, essa ética que nós falamos, e nos procuram para dizer assim, nem seja para dizer assim, olha, eu queria saber mais de como vocês estão tratando. E só isso já me alegra, porque é alguém que resolveu se mover, não ficou inerte, né? Não se absteve. A gente tem muito essa é a minha grande esperança. Eu acredito muito que isso vai acontecer, porque, eu acredito. Inclusive, falaram aqui, doutora, falaram aqui, a Silvia colocou interesses políticos e farmacológicos, porque são medicamentos baratos também, a gente sabe do lobby poderoso que existe aí dessa indústria, né? E médicos soberbos, que não querem admitir que o TP, que o tratamento precoce, funciona, né? Então, foi uma colocação aqui da Silvia, há pouco tempo atrás ela falou exatamente, e ela mesmo pede para a senhora falar sobre a nebulização com hidroxicloroquina, que foi ontem um dos pontos daquela matéria nacional. Sim. Bom, com essa questão do tratamento precoce, da politização, é uma coisa assim, como a minha fala é muito direcionada aos médicos, o que eu imagino? Eu imagino que a forma de agir tem o seu momento que dá, né, que coisa assim. Para mim aconteceu lá atrás, porque eu sofri um acidente quando chegou a pandemia aqui, e eu fiquei em casa mais de um mês parada e fiquei estudando.
Mas eu entendo que as coisas para as pessoas acontecem em velocidades diferentes. O que eu prefiro acreditar é que os médicos, que a grande maioria tem interesse sim em fazer alguma coisa, que vai fazer se tiver oportunidade. Muitos têm nos procurado, eu até também vou, graças a Deus, vou ter o suporte desses empresários para me ajudar até a dar conta do meu WhatsApp, que eu comprei um celular. Só para isso eu não dou conta, tenho mais de 1.000 mensagens, mais de 1.000 mensagens de médicos me pedindo para entrar nos grupos de médicos. E eu não dou conta, tá? E assim, eu fico até emocionada, porque eu vejo assim, que me mandam a foto do seu CRM, porque a gente pede, né, a comprovação da identidade. Isso me sensibiliza, porque eu vejo que eu consegui passar a verdade no que eu falei, tá? Que meu comprometimento é que está com falta de ar, que não tem hospital. E o que a gente quer? Mesmo que você não queira fazer o tratamento precoce, que até porque nesse momento da falta de ar, ele já perdeu a janela de oportunidade, né? A prova de que nós não estamos politizando é que a gente tem outra estratégia que você pode fazer. Se você está diante de um paciente que deveria estar internado, a gente sabe o tratamento que esse paciente receberia no hospital, tá? E nos hospitais, que eu digo em todos, tá? Em todos, nos grandes hospitais aqui de São Paulo, em qualquer hospital que o paciente internar, ele vai receber o quê? Um anticoagulante, um corticoide. Então, desculpa. Então, o que você faz? Um minutinho. Bom, o que você faz? Você trata esse paciente. Você trata ele com o que você trataria se ele tivesse internado. Você consegue um home care, aluga um torpedo de oxigênio, consegue uma enfermeira para fazer o corticoide, para fazer o anticoagulante, para fazer o antibiótico. Por quê? Porque é o que os nossos colegas dos grupos têm feito. E é assim que eles têm salvado muitas pessoas. Então, e é muito gratificante ter esse retorno. Os colegas nos dão retorno. Nossa, o irmão da minha sogra estava com 60% de comprometimento pulmonar. Não tinha leito na cidade. Eu criei coragem e fiz o que vocês falaram. Está vivo. São todos? Não. Tem uns que dizem não consegui. Mas faz alguma coisa, não vai. Porque se você. Porque não dá para você cruzar os braços e dizer, fulano está esperando um leito. Ele vai esperar 4 dias um leito? Não tem por que não fazer. Não 40% tem por quê. que ele está hoje de saturando 94%. Daqui a 4 dias, quando o leito sair, ele está com 80%, ele vai ser entubado, vai morrer. 88% dos que são entubados, segundo o dado que eu peguei, né? Não lembro a fonte, mas acabam falecendo. Então, não tem por que não tentar, né? Não tem por que não tentar. Alguém falou aqui, quando eu falei sobre a indústria farmacêutica, alguém colocou, mas senador, a indústria, cadê? A indústria farmacêutica, ela não vai ganhar com isso, né? Mas não é só a indústria farmacêutica. Tem indústria de suprimentos, tem uma série de situações, tem muito lobby. Tem muito lobby. Então, não querem um tratamento precoce, eu acredito, que tem vários motivos. Não é um motivo... A política, existe isso. Não dá o braço a torcer, né? A questão do orgulho, da vaidade. E nós tivemos médicos famosíssimos no país, que tomaram, né? Inclusive vazou a receita de um deles, que ele processou o farmacêutico, porque vazou. Ele tomou, agora para o povo não pode. Porque, doutora, a gente tem condição, né? Pessoas da classe média têm condição, né? De ter, apesar de ser barato, mas hoje em dia tem gente que não está tendo dinheiro para comer. Então, não tem como comprar a ivermectina, né? Quem tem dinheiro, vamos falar, vamos combinar, quem tem dinheiro e tem um pingo de bom senso, de ir atrás de informação, de ouvir um lado e ouvir o outro com isenção, tá com a ivermectina no bolso. Tá com... não vamos ter hipocrisia aqui. Tá, sim, com acompanhamento médico, claro, mas tá. Agora, e quem não tem dinheiro? Quem não tem condição, quem depende do SUS, eles não estão dando. O meu estado, estou falando do meu estado, da senhora pode ser diferente.
Mas no meu estado do Ceará é uma má vontade ridícula. Ridícula. Enquanto os hospitais privados, desde o início, doutora, é um socorro, é um pedido de socorro. Desde o início, os hospitais particulares do Ceará, grandes grupos, Unimed, Fortaleza, e o grupo Apivida, estão lá com os protocolos de tratamento preventivo e precoce, desde o início. Eu recebi essa informação. Por que as pessoas não têm direito nisso no SUS? Politizaram isso, gente. E agora, isso é omissão de socorro. Um dia, isso para mim é crime. Mas eu acredito num bom senso. Acredito piamente que numa reflexão de médicos que possam rever e dizer, rapaz, realmente, o que é que nós estamos? Estamos perdendo aqui, vamos perder mais, vamos lá. Entendeu? Eu acredito muito nessa força-tarefa. Tanto que tem um grupo do Sindicato dos Médicos. Olha que lindo, doutora. Um grupo do Sindicato dos Médicos do Ceará que está recebendo doações de empresários, médicos voluntários, recebendo doações. A senhora falou lá em Porto Alegre, né, de um grupo de empresários que está ajudando com a plataforma, e tem médicos no Ceará que estão se cotizando para comprar ivermectina, Nossos grupos fizeram isso. Opa, essa experiência é boa. E lá no Ceará estão fazendo isso agora, né? Só para complementar, eu estou tomando também zinco e vitamina D, né? Então, eu tomo ivermectina de 15 dias, com prescrição médica, né? Cada um tem que ter o peso, eu não vou falar aqui. Se a senhora quiser falar, porque tem gente perguntando aqui, olha, qual é o protocolo? Não pode induzir automedicação, precisa ser com orientação médica. Exatamente. Olha aí, Por isso a gente briga tanto para que isso seja instituído como política de saúde pública. Porque o que a gente tem hoje é quem pode pagar, faz. Quantos pacientes... antes de eu abraçar essa causa, digamos assim, de corpo e alma, né, eu atendi muitos pacientes no consultório do Dr. Zé Balos. É um consultório, né, sabidamente, o Dr. Zé Balos já é um médico que atende uma classe social mais elevada. Então, o que a gente percebe? Quem tem dinheiro recebe orientação, quem tem dinheiro recebe a prescrição, quem tem dinheiro tá bem, tá? O doutor Zé Balos já deve ter aí perto de uns 2.000 pacientes tratados por toda a sua equipe. 2.000 para mais, tá? Só dos que eu atendi na época, que eu fiquei lá uns 2 meses, uns 200. Então, e ele tem, acho que, se não me engano, são 6 ou 7 óbitos. Se você for ver quais são os óbitos, pacientes assim, graves, ou idosos, ou com comorbidades. Então, o que é muito triste para a gente ver? Quem tem dinheiro vive, quem tem dinheiro trata, né? E quem não tem que contar com a sorte, a gente não aceita, né? Então, a gente vai lutar por isso. Que eu quero contar para você é que, quando colapsou Manaus, os nossos grupos se uniram, tá? No grupo de telemedicina, tivemos aí à frente desse grupo a doutora Karine Petri, a doutora Michele Leão, a doutora Carliane, vários médicos, atendendo voluntariamente os pacientes de Manaus, e não apenas atendendo, fizeram arrecadação de dinheiro nos nossos grupos, de vários estados do país, enviamos as medicações para ficarem com os nossos colegas médicos em Manaus. Então, elas atendiam por telemedicina, o paciente pegava a receita, ia lá com o médico do nosso grupo e pegava a medicação. Ah, interessante. E inclusive, a Karine fez um outro movimento, porque estavam nessa situação desastrosa, catastrófica, que junto com as medicações ainda recebiam uma cesta básica, tá? Uhum. Para poder, porque ela falava, não adianta tomar remédio e não ter comida, né? Não vai recuperar. E conseguiram recuperar muitos doentes tratando dessa forma. Nosso grupo tenta fazer isso realmente, ajudar de todo jeito, porque a gente fica muito sensibilizado de ver esse povo, né, sem condições, sofrendo tanto. O Nazareno está colocando aqui, ó, para quem quiser pegar, copiar, o Nazareno Feitosa está colocando aqui, ó, lista com milhares de médicos do tratamento precoce por estado. Veja no manifesto. Aí tem lá o site, né? médicospelavidacovid.com.br. Só para lembrar que o caso do meu pai, que foi tratado pela doutora Luciquer, ele primeiro foi em outro médico, não vou falar o nome, mas o médico disse, não, isso não funciona, não.
Isso não funciona, não. O senhor tem que ficar em casa, tomar muito líquido, o que foi que falou também, dipirona, uma coisa assim. E meu pai, aquilo não bateu, sabe? Ele não sentiu firmeza e foi atrás de outro, aí foi atrás da doutora Luciquer, que viu entrevista e tudo. Agora, ele tem condição. Ele tem condição. E quem não tem? Quem só tem condição de ver um médico ali, né, no hospital, numa UPA, enfim. Então, doutora, muito obrigado, muito obrigado. Vamos aqui. Eu vou aproveitar que eu recebi a Tá, mensagem que eu tinha tá. pedido, né, para eles tentarem agilizar o site para ver se a gente. Porque o nosso site, assim, o Médicos pela Vida, eles têm o mesmo alinhamento nesse sentido de tratar os pacientes também, de forma preventiva e precoce ambulatorial. E nós somos grupos assim distintos que trabalham unidos pela mesma causa, né? Só que o nosso ele é bem voltado para estudo e ação nessa parte de tratamento, né? Estudo e ação. E acabei de receber a notícia que o nosso site vai ser entremédicosoficial.com, tá? Daqui a alguns dias vai estar aí disponível para que os médicos comecem a acessar e ter acesso a esses conteúdos, que é justamente a junção desses grupos Tratamento Precoce Brasil e Movimento Brasil Vencendo a Covid. O nosso conteúdo vai ficar disponível no Entre Médicos, né? Perfeito. Vai ser uma coisa mais ampla, porque a gente vai tentar trazer profissionais, ter também links direcionados para outros profissionais da área da saúde, com a questão da reabilitação dos pacientes pós-Covid. A gente pretende fazer uma coisa bem legal. Perfeito, já colocou aí, ó, www.entremédicosoficial.com. Vamos continuar, gente, com esperança, vamos continuar com fé, confiança que nós vamos passar por tudo isso. Tudo passa. Nessa hora é ajudar quem puder, seja com cesta básica, seja com o que for, e apelar para a humanidade dos médicos. Se você que está aí conhece algum médico, é hora de tocar o coração, tá? Então, eu sou uma pessoa de muita fé, então eu tento com argumentos, mas também oro, faço orações, porque eu vejo claramente que a gente está numa guerra, e uma guerra também é espiritual, principalmente espiritual. Então vamos orar para que eles tenham sabedoria, que os médicos tenham discernimento, que os médicos cumpram o seu papel, porque quando coloca a cabeça no travesseiro, no momento que a gente vive, é um momento emblemático. Então, eu queria agradecer enormemente, doutora Luciana, por esse bate-papo leve, tranquilo, mais um aprendizado aqui. Gratidão pelo que a senhora tem feito. E dizer que tem dizer para as pessoas se cuidarem. Quem chegou a hora de se vacinar, quando chegar a minha hora, eu vou me vacinar. Quando chegar a sua hora, vá se vacinar. Sou a favor de vacina. Use máscara, faça o distanciamento social, tá certo? Olha, essa é boa. A minha tá aqui, ó. A minha não é tão. Mas eu tenho essa outra também, entendeu? A gente precisa tomar cuidado. Agora tem um outro cuidado também que eu digo para você, que é a ciência, viu? É a ciência. A física quântica mostra que quando você começa a pensar, você começa a realizar algo já, né? Já começa a realizar no pensamento. A força do pensamento é muito grande, como a da oração. E eu digo para você, se desconecte de coisa que te traga notícia ruim. Se desconecte de programas, certos programas que te aterrorizam, que te causam pânico. Tem muita coisa boa acontecendo, tem leituras edificantes, tem filmes, tem o amor da sua família. Eu acho que esse é o convite para você estar exercendo uma aproximação maior sobre seus filhos, sobre seu marido, enfim, sobre seus pais. E, às vezes, como o momento é um momento de cautela, pode ser feito de forma virtual também, mas a gente deve dar valor ao que importa nesse momento. Eu acho que isso vai ser um aprendizado para sempre. Outra coisa também importante, que eu observo muito isso, quando eu fico assistindo, a gente já parou, mas quando eu ficava assistindo televisão, nesses programas jornalistas, só mostra morte, só desgraça, só pânico.
Eu começava a tossir, doutora. Eu lhe digo, é um negócio instantâneo. Eu começava a dizer, vixe, Maria, peraí, será que eu tô com Covid? Começava a ficar... Olha que coisa maluca. Então, assim, é tanta coisa ruim acontecendo que a gente tem que se desconectar e ter serenidade, tranquilidade, confiança, né? Então, eu quero encerrar com uma frase aqui. Eu estou em Brasília, que é a terra da Legião Urbana, de uma banda de rock que eu gosto muito, e que o Renato Russo era o seu líder. E tem uma coisa que diz assim, uma música chamada Há Tempos. Olha isso Eu aqui, doutora. conheço, gosto muito. Disciplina é liberdade. Então, disciplina agora, qual é? Distanciamento social, máscara, pensamento positivo, se desconectar de entrevistas ruins, de coisa ruim que acontece. Vamos atrás de coisa boa. Não vamos se deixar impregnar, porque adoece. Adoece o corpo e adoece a alma. Disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza. Gente, meu Deus do céu. E para fechar, ter bondade é ter coragem. Doutora Luciana, você e esses médicos todos aí que estão indo contra essa maré, que é uma maré turbulenta, é uma maré pesada, mas, olha, o que tem salvado e poupado de sofrimento não é brincadeira. Um dia a gente vai saber disso. Olha, a gente já tem dados, mas um dia a gente vai ter ideia desse momento. Então, que mais pessoas possam aderir, que mais médicos, que mais pessoas comuns que estão aqui dando testemunho. Isso é coragem também, viu? Porque são canceladas muitas vezes isso, né? Nos seus grupos, são julgadas, são chamadas de negacionista. Se você parar para pensar um pouquinho, negacionista é quem não aceita. Negacionista é que eu não aceito se tem resultado clínico, se tem... Por que a ciência do outro é melhor do que a ciência daqui? Então, por que não tomar se praticamente não tem contraindicação? Gente, não tem lógica. Vamos acordar, vamos acordar. Está na hora e vamos salvar vidas. Muita paz, doutora. Deus abençoe. Muita luz. Amém. Obrigado. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau.